Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do João Mendes Entrevista, aqui toda semana a gente conversando com alguém que viveu o que você está vivendo, alguém que passou por essa jornada de estudo e conseguiu a aprovação, e sempre trazendo aqui dicas muito práticas. Hoje eu estou com a Aline Cabral. Aline, obrigado por ter aceitado participar aqui dessa entrevista. Eu que agradeço o convite, João. Legal, legal. Gente, a Aline é analista judiciário e a gente quer conversar, entender como é que foi a trajetória dela, como é que ela estudou, enfim. Mas vamos por parte. Primeira pergunta, Aline, qual é o. Antes de a gente fazer o histórico, né? Qual é o seu cargo atual, cargo, estado, só para o pessoal já situar onde que a gente está. Perfeito. O meu cargo que eu exerço hoje é analista jurídico no Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu sou Perfeito. natural do Rio de Janeiro, mas por conta dessa nomeação, eu me mudei para São Paulo para exercer esse cargo. Claro. Legal você ter falado isso, porque eu mesmo falei assim, analista judiciário. Na verdade, analista jurídico do Isso. Ministério Público de São Paulo. Muito bacana. Inclusive, eu vou até. Eu sempre tomo nota, estou aqui com a minha folhinha, né, e minha caneta, e uma das perguntas que eu vou fazer mais à frente é as diversas possibilidades de concurso de analista. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Me fala aqui, Aline, como é que foi a tua trajetória? Você fez direito quando e como é que foi até passar para analista? Você estudou quanto tempo? Quais concursos você fez? Enfim, me fala um pouco aí dessa trajetória. Então, eu fiz direito na UFRJ, eu me formei em 2013 e tem uma coisa que eu me arrependo bastante, foi o fato de logo depois de eu ter me formado, eu ter ficado restrita ao estado do Rio de Janeiro, porque eu queria ficar próximo à minha família. E isso Uhum. hoje eu vejo como algo que me atrapalhou, porque os concursos normalmente eles saem com prazo de validade de até 2 anos, normalmente são 2 anos mesmo, podendo prorrogar por mais 2 e na maioria das vezes tem essa prorrogação. E com essa minha mentalidade que eu saí da faculdade, eu acabei perdendo outras possibilidades de fazer provas de analista em outros estados. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco a minha trajetória, porque eu ficava querendo passar no estado do Rio de Janeiro e comecei fazendo concursos do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e como era no Rio de Janeiro também, eu fiz o Tribunal de Justiça e fui fazendo os outros concursos de analistas que apareciam no estado do Rio de Janeiro. A minha ideia inicial era fazer um cargo de analista para que eu tivesse a estabilidade para continuar estudando para concurso, para fazer concurso de advocacia pública. Mas se tem uma coisa que eu me arrependo é exatamente essa eu deixo essa dica para as pessoas que estão se formando hoje em dia. De repente, você está passando pela mesma coisa que eu passei e você tem essa visão de alguém que fez isso e que, se pudesse, teria feito diferente. Porque a partir do momento que você exerce um cargo público, ainda mais no que eu passei, que é aqui em São Paulo, muito próximo do Rio de Janeiro. Então, não limite as suas oportunidades. Faça as provas nos estados que forem abrindo, para que você tenha mais oportunidades de lograr a aprovação. Muito bom, muito bom. E, você falou que o seu foco, você olhou para a advocacia pública, né? Nessa jornada, eu me lembro, inclusive, que a gente vai focar aqui, a gente estava falando um pouquinho antes, né, que a gente vai focar no concurso de analista, mas você não fez só analista, você fez outras provas, inclusive teve prova que você chegou muito, muito perto, né? Sim, sim, eu fiz vários concursos de advogado de de conselhos fiscalizadores das profissões e fui fazendo essas provas, mas sempre com a ideia de garantir algo que me trouxesse estabilidade. Eu também fui assessora em diversas oportunidades e cargo em comissão traz aquela insegurança que você não tem a garantia de que você estará ali, é da própria natureza do cargo, né? Então, por isso que eu sempre buscava um cargo que me trouxesse estabilidade para me dar tranquilidade para continuar estudando. Perfeito, perfeito. E
Quais os concursos que você fez e que você chegou perto, assim, bateu na trave como é que foi? Olha, eu já tive essa outra um ponto que eu acho que é importante falar também para as pessoas que estão nessa caminhada, é para parar de fazer prova só quando vem a nomeação. Porque eu já fui aprovada em diversos concursos que eu tinha esperança de ser chamada por conta da classificação. Já teve concurso que eu fiquei em terceiro lugar e não me chamaram. Teve concurso que eu fiquei em nono lugar e também não me chamaram. Então, é assim, vai fazendo as provas. No momento que as nomeações chegarem, você vai escolhendo para onde você vai. Porque, inclusive, nessa questão do próprio Ministério Público de São Paulo, que foi o concurso que atualmente eu exerço o cargo, como é um concurso que tem histórico de normalmente zerar as listas da capital, que foi para onde eu escolhi concorrer. Eu, depois que passei nesse concurso de analista do MP São Paulo, eu parei de fazer concurso de analista para focar em advocacia pública. Mas quando foi ano passado, como estava chegando o fim da validade, eu retornei para os concursos de analista, porque é o que eu falo para você, eu queria um cargo para me dar estabilidade e tranquilidade para continuar estudando. E conforme foi chegando perto do fim da validade, que vai acabar no final desse mês, eu peguei e falei assim: pode ser que não me chamem. E aí volta aquela ideia que eu falei para você, que eu já passei em alguns concursos bem classificada e não rolou a nomeação. Nesse concurso do MP São Paulo, eu passei lá mais para o final da lista e é interessante mencionar que eles fazem aqui a nomeação diferente. Eles fazem a nomeação por anuência. Ou seja, o candidato, pelo menos no meu concurso foi assim, né? O candidato ele tem a oportunidade de escolher aonde ele quer concorrer à vaga. E eu, como eu já estava num cargo em comissão, o ambiente de trabalho era bom, a remuneração era muito boa, eu tive essa possibilidade de escolher concorrer com as áreas que eu tinha familiaridade. E o Ministério Público, ele tem a maior parte das vagas em direito penal, seja em tribunal de júri, promotoria criminal, violência doméstica, é do cargo. As maiores vagas, a maior quantidade de vagas são nessas áreas. E são áreas que eu teria que perder o tempo que eu tenho de estudo do meu horário livre para poder aprofundar na parte do direito penal, para poder exercer um bom trabalho. Então, eu preferi concorrer com as outras vagas. E por conta disso também que eu fui ficando angustiada, porque pelo fato de ter uma menor quantidade de vagas, e eu ter optado por não concorrer com qualquer vaga, com todas as vagas que aparecem. Então, tinha chance, de fato, de eu não ter conseguido a nomeação por conta desse detalhe, porque eu queria não ficar estudando essas matérias que, para mim, não caem em todos os concursos. Entendi, entendi. Interessante, né? Quer dizer, você só que já no início você já deu algumas dicas bem interessantes, né? Não ficar restrito ao único estado, né? É, eu recebo muito essa pergunta, Aline, assim, se a pessoa chega para mim e fala assim, professor, devo viajar ou não? E eu sei que não é uma decisão simples, porque envolve questão financeira, envolve o tempo, o desgaste emocional, porque não é só você ter, você parar aqui, sei lá, 3, 4 dias para poder ir e voltar, não sei o quê, e gastar esse dinheiro. Tem também o desgaste emocional, porque se você está indo com algum tipo de expectativa no coração, né? E então é uma decisão que não é simples, mas tô fazendo coro contigo aqui. Eu acho que é melhor a pessoa se arriscar do que ela ficar muito restrita e perder a oportunidade. É melhor ela se arriscar e de repente ter ali um pouco de desgaste. Óbvio, tem que ver a questão financeira, tem que ver a questão, né, enfim, cada um tem a sua própria realidade. Mas podendo, né, vale a pena se arriscar sim, porque nunca se sabe de onde vai aparecer uma grande oportunidade ou qual vai ser a porta que vai ser aberta, né? Muito bacana. Me diz uma coisa, você, você foi fazendo um concurso de analista, pensando posteriormente em advocacia pública, e você também fez outros concursos fora do universo de analista, né? Como você falou Uhum. ali, de conselhos, advocacia de conselhos profissionais, enfim. E alguns você chegou em terceiro lugar, nono lugar, enfim. Como é que foi conciliar o estudo para carreiras diferentes?
Então, logo no começo da minha trajetória, eu estudava apenas para analista. E aí, em um determinado momento, eu resolvi, focar na parte de advocacia pública, mas, por exemplo, esse concurso do MP São Paulo que eu fiz, eu já estava com foco em advocacia pública. Inclusive, eu tinha deixado de fazer uma prova que teria aí no Rio, de procuradoria municipal, que caiu no mesmo dia dessa prova de analista do MP São Paulo. Só que eu optei pelo MP São Paulo por quê? Exatamente por conta desse histórico que ele tem de chamar muitas pessoas e eu estava num concurso que dependia basicamente de mim, porque eles tinham uma nota mínima para você passar na objetiva, e aí você passa com essa nota mínima, você chega na discursiva você tem outra nota mínima para você tirar, para você ficar com o seu nome na lista. E foi exatamente isso que aconteceu no meu caso. Eu fiz essa prova, abri mão dessa prova da advocacia pública, exatamente para ter uma tranquilidade maior, uma estabilidade, uma segurança, saber que eu posso dormir e o meu cargo continua ali. Muito legal, muito legal. E nessa jornada, quanto tempo foi da sua do ini quando você começou a estudar para o concurso? Foi depois da faculdade, já na faculdade ou depois de formado, como é que foi? Formado? Então, já na faculdade eu fazia alguns concursos públicos, mas eu tinha aquela mentalidade de seguir o que estava sendo dado também na faculdade. Eu acho que isso também Tá. me atrapalhou. Eu fiquei restrita àquilo que era aprendido na faculdade. Eu não fazia um estudo de lei seca, que é indispensável para esses concursos. A prova objetiva cobra muito lei seca. E aí eu tinha essa falha no estudo, mas mesmo com essa falha, com esse direcionamento de seguir priorizando aquilo que eu estava dando na faculdade, durante a faculdade eu já consegui algumas aprovações. Tanto Uhum. que eu imaginei que a minha jornada seria mais rápida. Só que entra aquele fator que eu comentei no começo, fiquei restrita ao Rio de Janeiro e tem outros pontos. Às vezes, o concurso que você quer fazer simplesmente não abre edital. Por quê? Porque demora. Esse concurso que eu passei, veio a pandemia no meio, atrasou as nomeações também. Então, foi um concurso que eu fiz, salvo engano, em 2018. E aí, fui chamada nesse ano, por conta dessa questão da pandemia e também pelo direcionamento que eu estava dando a essas chamadas de anuência também, para não desviar muito o meu foco de estudo. Entendi, entendi. É, interessante isso, né, você são as escolhas que a gente faz que na hora a gente não consegue dimensionar o impacto que ela vai ter, mas depois vai ter. Você comentou uma coisa que eu queria explorar aqui um pouquinho, eh, que é o seguinte, você falou que você seguiu o estudo da faculdade, você fez o FRJ, né, Isso. uma faculdade eu sou daqui do Rio, e aí eu conheço um pouco do perfil da faculdade, né. O perfil tem aquele peso na parte doutrinária, né, enfim, autores clássicos, autores importantes, enfim. E eu não estou querendo aqui fazer um juízo de valor, se isso é bom ou se isso é ruim. Mas, a pergunta é: o estudo que se faz dentro de faculdade, ele é um estudo adequado para concurso público? Ou na sua visão não? Acredito que não, pelo menos pela minha experiência, Tá. não foi dessa forma, foi exatamente como você mencionou, tem uma parte mais doutrinária. Obviamente, você está tendo o primeiro contato com a matéria, você não tem como chegar para o aluno e falar: "Pega a Constituição e lê do artigo 1º ao artigo 10º, porque nós vamos cobrar na prova isso". Mas eu acredito que teria como você mudar um pouco o ensino que a gente proporciona para os alunos na faculdade. Eu não sei hoje em dia como é que está isso, mas eu acredito que os próprios professores, eh, questionando para ver se os alunos pretendem fazer concurso ou se querem advogar, qual o interesse real dos alunos, para eles poderem dar essas dicas básicas, que assim, significa o quê? Virar para o aluno e falar: "Olha, você vai fazer concurso público, na prova objetiva cai muita lei seca, então você pega a legislação, estuda a legislação, faz uma bateria de questões, com isso você vai vendo o que o examinador gosta de cobrar", são dicas que você pega nos cursinhos. E você não tem necessariamente na faculdade. Na minha época não teve essas dicas, esse direcionamento, e foram coisas que eu fui pegando com o tempo, depois de formada.
Entendi, entendi. É, eu acho isso muito bom, né, de falar isso, porque eu sei que quem está ouvindo a gente agora, boa parte já é formado, mas tem aquelas pessoas que ainda estão ali na faculdade ou terminando a faculdade, e a minha sugestão é: você quer concurso público, está decidido que quer concurso público, estuda para a faculdade o necessário, né? O necessário para você tirar uma boa nota, enfim, e foca em concurso público. Porque, assim, o conteúdo estudado lá não vai ser tão relevante de forma geral para concurso, porque se discute lá qual é as 5, 6 correntes da natureza jurídica do Instituto XPTO, isso cai na prova de concurso público, nem nas carreiras difíceis, né? É, quero aproveitar o gancho do que você falou e perguntar sobre a forma de estudo, porque você já tocou um pouco nisso, né? Olhando hoje a tua experiência, de ter feito várias provas, enfim, e tá hoje no concurso finalista, o que que você diria o seguinte: "Olha, isso aqui é importante ser feito e tem de ser feito, isso aqui não é importante, isso aqui é ruim". O que que você acha que valeu a pena, não valeu a pena no seu caso, na sua história? Em termos de Então, método mesmo de estudo, forma de estudar. eu comecei estudando por videoaulas. Eu acho um método excelente para quem está formando a base, principalmente. Tá, E depois eu aprofundei com a questão dos PDFs também, porque são focados na carreira. Então, eu acho tá. essencial você ter um curso que é direcionado para aquela carreira que você está querendo prestar o concurso e ser nomeado no cargo, porque isso faz muita diferença. Porque tem determinados pontos, por exemplo, que para a prova de analista não são importantes, mas para uma prova de magistratura já são mais importantes. Então, aquele curso focado, ele vai ter exatamente esses pontos de diferença que vão fazer a diferença na hora da sua prova. Perfeito. Outro ponto que eu gostava de utilizar, que eu ainda utilizo, né? A questão de como revisar. Não gostava de fazer resumo, nunca gostei de fazer resumo, porque é uma coisa que me agoniava o tempo que se leva para fazer resumo. Mas aqui eu gostaria de deixar bem claro que tem algumas pessoas que utilizam esse método, e esse método é adequado para essas pessoas. O que eu estou falando aqui é da minha realidade. Para mim, Claro. não serviu esse ponto, porque era uma coisa que me angustiava, eu ficava vendo, nossa, ainda estou fazendo o resumo aqui, ficava demorando, o tempo passando, e aí para mim não serviu. Outra coisa que não funcionou comigo, a questão de mapa mental. Nunca gostei de fazer mapa mental. Na minha época ainda era no papel, porque não tinha esses aplicativos que tem hoje em dia que facilitam essa questão de construção de mapa mental. Mas comigo também não funcionou. Interessante. E resumo e mapa mental foram coisas que não funcionaram para você. Isso. Legal. Eh, e aí é aquilo que você mesmo falou, assim, não tem uma fórmula única, né, cada um se adapta de um modelo diferente. Eh, lei seca, como é que era você falou muito da importância de estudar a lei seca. Como é que você estudou lei seca? Porque a pergunta tem uma finalidade, que é tentar ajudar aquelas pessoas que acham a leitura de lei seca muito chata. E eu tô falando com a maioria, né? A maioria das pessoas tem essa dificuldade, acha muito chato, não consegue entender, enfim. Como é que você lidou com isso? Então, eu também acho a leitura de lei seca uma coisa muito chata. Eu costumo aliar isso com a resolução de questões para ver o que de fato está sendo cobrado daquele tema. Porque com o passar do tempo, você vai vendo que, independentemente da banca, tem certo tipo de pegadinha que os examinadores adoram cobrar. Então, eu gosto muito de fazer essa associação, para não ficar um estudo muito monótono. Fazer também flashcards, para você ficar revisando aqueles pontos que você erra muito, porque o próprio sistema de flashcard ele tem uma questão que ele vai botando você para ficar revisando aquilo de acordo com a resposta que você marca. Se você marcou que está muito fácil, vai demorar mais tempo para você revisitar aquele ponto. Se você marcou que já errou, ele vai revisitar mais rapidamente. Eu acho que isso auxilia também. Mas eu também tenho muita dificuldade com essa parte de lei seca. Eu acho a parte assim mais chata de se fazer. Entendi. Então, na prática, você lia, por exemplo, vou ler aqui a parte de contratos do Código Civil. Você lia isso e fazia questões associando a isso o tempo inteiro, sempre lendo a lei seca. Hã.
Você pode até ir marcando no próprio, quem tem o Vademecum físico, pode ir até marcando no próprio Vademecum que a questão está caindo. Se você tá, eu acho assim, se você está num pós-edital, porque já tem a banca definida, você vai maratonar primeiro as questões daquela banca. E aí você vai anotar as peculiaridades daquela banca, para você chegar perto da prova, você fazer aquela revisão mais direcionada para aqueles pontos que você está com dificuldade, que você já vai marcando durante o estudo, e o que cai muito na prova também. Porque pós-edital é isso, você tem que ver o maior número de pontos possíveis dentro daquele tempo que é curto normalmente, né? E o direcionamento, acredito que seja esse. Você tem que saber as suas peculiaridades também, aqueles pontos que você tem maior dificuldade, porque você seguir exatamente uma receita de bolo, acho que não funciona. Você tem que olhar para aquilo que você tem mais dificuldade e aprofundar, principalmente se aquilo for um ponto que a banca cobra muito. Você primeiro olha para a banca, o que a banca cobra muito, e as suas dificuldades. Você vai fazendo essa análise para você direcionar o seu tempo para conseguir aumentar o número de pontos nessa reta final. Muito legal, muito legal. E o que você falou da questão da revisão. Como você não tinha, eu estou olhando aqui para baixo, que eu estou olhando aqui para as anotações. Como você não tinha resumo, não tinha mapa mental, e eu acho que tem muita gente se identificando com isso, eu particularmente acho fazer resumo muito bom e muito ruim, né. Vou falar a mesma coisa, é muito bom e é muito ruim. Depende. Por exemplo, uma pessoa que consegue escrever rápido, por exemplo, seja digitando, seja escrevendo rápido. Uma pessoa que tem uma capacidade de síntese grande, né? A pessoa leu ali, vou dar um exemplo aleatório, leu ali uma página e conseguiu resumir aquela página em 2 frases, né? Ok. Agora, se a pessoa não consegue, não escreve rápido, não digita rápido, ou não tem um poder de síntese muito grande, sei lá, cada meia hora que ela estudar uma matéria, ela vai levar mais 1 hora para fazer o resumo. Ou seja, ela vai duplicar, triplicar o tempo de estudo dela, e isso é angustiante. A pessoa não tem a vida inteira para estudar, né? Então, pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, dependendo da realidade da pessoa. Mapa mental, por exemplo, é uma coisa que eu gosto. Eu, João, minha característica. Por quê? Porque eu sou muito visual. Então, por exemplo, até quem faz aula comigo sabe que eu estou fazendo aula, eu tô. Quando era no presencial, eu fazia muito esquema no quadro, né? Agora eu até tenho uma mesa digitalizadora hoje que eu dou aula com a mesa digitalizadora, que eu vou escrevendo, eu puxo setinha para cá, puxo setinha para lá, eu faço organograma, porque é uma forma como eu gosto de aprender e termina sendo a forma como eu gosto de ensinar. E aí a mesma coisa, não tem certo, não tem errado. A pessoa pode se dar muito bem, porque é uma pessoa muito visual, e o mapa mental vai funcionar. Ah, professor, quando é que eu devo fazer ou não uma coisa? Eu estou aproveitando o que você falou, porque eu acho que são dicas muito legais. Eu vou dar uma sugestão aqui, pessoal. Pessoal, se você for na internet e procurar, e no Google mesmo, coloca assim, teste online, perfil de aprendizagem. Teste online, perfil de aprendizagem. Vai aparecer uma lista lá, tem várias opções de teste online gratuitos. Que aí você vai fazer o teste, você vai ver se você é auditivo, se você é visual, se você é sinestésico. Sinestésico é aquela pessoa que precisa estar fazendo alguma coisa, né? Se você tem um modelo mais. Se você é um visual de leitura, porque tem o visual gráfico, que é muito o meu caso, e tem o visual de leitura. Então, por exemplo, os dois métodos que eu gosto muito é o visual de leitura, o visual gráfico e o auditivo. Então, João, tenho um aplicativo de audiobook. E tem uns livros que eu quero ler, eu coloco no audiobook. Aí eu tô almoçando, eu tô dirigindo, eu vou lavar a louça, eu vou fazer alguma atividade mecânica que eu não tenho que ficar pensando muito, eu tô ouvindo o audiobook. Vou para academia, tô ouvindo o audiobook. Né? Por quê? Porque cada um funciona de uma forma diferente. Então fica essa sugestão aí pro pessoal. Né? Mas eu fiz esse grande parênteses, Aline, para te perguntar sobre a revisão. Porque, assim, o resumo ele é muito bom para fazer revisão. Né? Você não fez resumo, você não fez mapa mental. Você já tocou na questão da revisão, mas eu quero explorar um pouco mais. Detalhe um pouco mais para a gente como é que era a sua revisão. Certo. Nesse ponto,
quando eu estava já com os materiais em PDF, como é que eu fazia? Eu grifava as partes que eu reputava como mais importantes. Eu Legal. entendo que quando a gente está no começo do estudo, a gente quer grifar tudo. Só que tem um grande problema. Se você grifa tudo, na verdade, você não está grifando nada. E aí, naquele momento que você teria para fazer revisão, você acaba achando que você está fazendo revisão, mas na verdade você está fazendo um estudo novamente, porque a revisão é para ser uma coisa mais ágil, para que você consiga olhar para o material e falar assim: não, isso aqui eu lembro. Ou, esse ponto aqui realmente eu esqueci, esse ponto é importante, eu esqueci. E como é que eu ia fazendo? Eu ia fazendo os grifos e conforme eu ia revisando o material, os grifos tendiam a diminuir, porque você vai ficar revisando o material, você vai terminar internalizando aquele conteúdo. Então, essa também eu acredito que seja uma dica, porque se você está no começo, não sabe o que grifar, vou falar o que eu fazia no meu caso. Eu tentava pegar as partes que eu achava que teria chance de eu esquecer, porque eu reputava como importante, teria chance de eu esquecer, e depois o que eu fazia? Eu fazia questões. E aí, se tem algum ponto que está na questão, está no meu material e eu não grifei, e eu errei a questão, porque eu não reputei como relevante, eu ia lá e marcava também. Então, era sempre assim, o que eu achava que poderia esquecer, mas aquilo que caiu na questão que eu achei que não era importante, que era tanto que o examinador cobrou na prova. Muito legal. E você fazia grifos coloridos? Porque tem gente que usa essa estratégia, né? Ah, um grifo amarelo, conceito, grifo azul, STF, grifo, mãe, grifo rosa, sei lá, STJ, grifo verde, ou não, você usava o grifo básico. Não, nos PDFs eu usava só o amarelo clássico mesmo, mas Tá? no Vademecum eu entendo que é importante você ter essas técnicas para facilitar a sua visualização na hora que você está fazendo uma prova discursiva. Normalmente as provas de analista têm prova de caso concreto, ou seja, de redação, né? Se for de redação, não se aplica bem ao caso, e tem que olhar também o edital, porque em algumas provas eles vedam a utilização do Vademecum. E aí o estudo, eu acho que tem que ser bem diferente dependendo do seu edital. Digamos que você vai Claro. fazer uma prova de analista que não permita consulta e que a discursiva seja de caso concreto, ou seja, você vai ter que ter a legislação na sua mente. Então, você reforça o estudo daqueles pontos de cada matéria, o que é mais importante, digamos, de direito administrativo. Você não vai para a prova sem estudar improbidade administrativa, licitações, você tenta memorizar todos aqueles aspectos que sejam mais importantes. Quando a prova é sem consulta, é muito difícil no gabarito, no espelho, o examinador mencionar um artigo e descontar ponto porque você não mencionou aquele artigo. Isso é mais comum quando a prova é com consulta. Tá. Mas se for um artigo muito batido, digamos que é o artigo 5º da Constituição, que todo mundo sabe, o artigo 5º, então eu recomendo, nesses casos, mencionar também no espelho esse artigo que é muito batido. Por exemplo, a responsabilidade, caiu a responsabilidade civil do Estado. Todo mundo sabe o artigo 37, parágrafo 6º. Então, você vai lá e coloca na sua prova, por mais que você não tenha acesso ao vademecum, pode aparecer no espelho. Muito legal, muito legal. Falando, um pouco mais, aprofundando um pouco mais agora no universo analista propriamente dito, em termos de matérias. Quais são as matérias do concurso de analista? Eu sei que é uma pergunta muito vaga, porque tem analistas que cobram tudo, mas para quem, como você falou assim: "Olha, eu quero focar em analista", quais são aquele conjunto de matérias que se repetem, se não em todos, mas quase em todos os concursos? Então, normalmente tem questão de português, raciocínio lógico e informática, vai depender aí do concurso. Tem concurso que deixa para técnico essa parte de raciocínio lógico e informática, mas tem concurso de analista que também cobra essas matérias na matéria que eles chamam assim de matérias gerais, e nas específicas nós vamos para a parte do direito. Então, vai depender se você vai fazer prova para o analista judiciário. Então, você vai ter que saber penal e processo penal, porque tem essa atuação no tribunal. No TRF também costuma cair penal e processo penal. Se você vai fazer o TRT normalmente não cobra penal e processo penal, mas cobra muito pesado a parte de trabalho e processo do trabalho. E o que é comum em todas essas carreiras de analista, na parte das matérias específicas, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, eu acho que cai quando é TRF, e deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma. Não, acredito que essas sejam as matérias básicas, ou seja, que vai ter tanto na prova de analista do TJ, analista do TRF, analista
do TRT, do TST também. Aí o TST você faz uma comparação com o que eu mencionei do TRT, vai ser pesado em quem? Processo do trabalho e direito do trabalho. Então, assim, se eu fosse começar hoje, eu vou começar a olhar para o concurso de analista, vou fazer uma base que vai servir para praticamente todos os analistas. Eu estaria falando de, pelo que você me falou, eu estaria pensando aqui em 4 matérias: língua portuguesa, Uhum. que é universal, constitucional, administrativo, processo civil. Isso, acho que civil pode entrar nesse rol também. Civil também posso botar aqui. Então, 5 matérias: língua portuguesa, como matéria não jurídica, constitucional, administrativo, processo civil e civil. 5. Aí, o que pode variar? Raciocínio lógico, matemático e informática pode ou não cair, a depender ali do tribunal. E aí, Atualidade também, de vez em quando, surge como matéria geral. matéria boa e atualidade. Então, nem todos, né? Uhum. E outras matérias jurídicas aí vai depender, né? Por exemplo, eu me lembro que, se eu não me engano, analista do MPU cai penal e processo penal militar, se eu não me engano, né? Cai MPU penal e cai. processo penal, cai penal militar e processo penal militar, né? Enfim, analista do MPU. Então já é uma especificidade ainda maior. Verdade. TRF, pelo que eu me lembro, cai tributário. Se não me engano, eu acho que até já teve analista TRF cobrando previdenciário, né? Enfim. Então, aí vamos botar assim, matérias jurídicas que podem cair ou não a depender da própria especificidade do tribunal. Mas se a pessoa tem uma base excelente em língua portuguesa, constitucional administrativo, civil, processo civil, as 4 jurídicas básicas para cá, a pessoa ela depois se adapta para os tribunais conforme cada um for aparecendo, né? Perfeito, até porque ela construindo uma base sólida nessas matérias, aí sair um TRT, ela consegue pegar trabalho, processo de trabalho no pós-edital para suprir aquela necessidade, e depois sai um TJ, ela vai estuda penal, processo penal, consegue fazer essa mudança, né, entre as carreiras de analista. Entendi, bacana. Sobre as carreiras de analista, né? Pegando essa sua última frase, foi aquilo que eu falei lá no começo, né? Dá aqui pra gente um panorama. É óbvio que talvez a gente não vai ter tempo de entrar com muito detalhe em todas, mas dá um panorama geral pra gente, né? Nós temos 27 TJs, né? Porque são 26 estados mais o Distrito Federal. Temos 27 ministérios públicos, 26 estados mais o DF. Além disso, nós temos os tribunais superiores, tem defensoria pública. E defensoria pública, a minha pergunta não é para mim, é para o público, né? Tem analista para defensoria pública, técnico, enfim. Então, dá uma visão geral, como é que funcionam essas carreiras chamadas de atividade meio, né, de analista, na área jurídica. Perfeito. Você pode fazer exatamente essa atuação auxiliando os magistrados quando você esteja ou no TJ ou no TRF. Tem também a magistratura do trabalho, que eles têm concurso de analista também, que aí, no caso, vai ser nos próprios TRTs, né? E aí você pode ficar no primeiro grau ou auxiliando os desembargadores também. Nós temos também o Ministério Público do Trabalho. Eu fui estagiária lá também, é uma atuação bem legal. E aí, no caso desse Ministério Público do Trabalho, você faz concurso de analista para o MPU, que foi o concurso que você mencionou um pouco antes, e você tem a possibilidade de ficar lotado tanto no Ministério Público do Distrito Federal, todos os órgãos do Ministério Público da União. Você faz o concurso para lá e pode cair em qualquer um desses órgãos do Ministério Público da União. E a atuação no Ministério Público Estadual, e é o que eu estou lotada agora, você fica auxiliando os promotores de justiça ou procuradores de justiça também. Vai depender da sua lotação, se você vai ficar no primeiro grau ou no segundo grau. E qual é a minha atuação onde eu estou agora? Eu faço as minutas ou pesquisas de jurisprudência, de doutrina, para auxiliar os promotores de justiça. Eu estou lotada numa promotoria civil. Então, eu faço essa atividade que é para auxiliar o membro no exercício da função. Perfeito.
Eu estou anotando aqui. E Defensoria Pública também tem analista. Também tem analista. Aí você vai ficar atuando para auxiliar os defensores, ou fazendo as petições iniciais, fazendo minuta de recurso, vai depender do setor que você for lotado. Perfeito. Eu até peguei a calculadora aqui para a gente somar. Aline, quer ver? Vamos lá, olha só. Se eu errar alguma coisa, ou se faltar alguma coisa, você me corrige. Então, nós estamos falando de 27 TJs, que é 26 estados, mais o DF. Estamos falando de 6 TRFs, porque são 6 regiões hoje que nós temos, 6 TRFs. Estamos falando de 24 TRTs, não é isso? TRT são 24, não tem estado que tem. Não tem um número exato. Eu É, sei que São Paulo tem dois, né? Tem o TRT2 e o TRT15. que Mas é São os Paulo e estados que não Campinas. tem, eu não lembro. Mas lá no norte, se eu não me engano, tem TRTs que pegam 2 estados juntos, né? Enfim, mas são 24, se eu não me engano. Então, MPU é um MPU só, mas lembrando que são 4 variações, porque você tem dentro do Ministério Público da União, você tem Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Enfim, então, um MPU. Aí você tem 27 Ministérios Públicos Estaduais, você tem 4 tribunais superiores, que é o STJ, o TST, o TSE e o STM, né? Superior Tribunal Militar. Então são 4 tribunais superiores, porque eles também têm concurso. Você não falou, não, né? O STF eu não falei, então vou botar mais um aqui que é o STF, boa. TRE, nós temos 27 TREs. E defensorias públicas, vou botar 27 também, né? Enfim. Então, isso deu, a soma está dando aqui 144 órgãos, vamos chamar assim, genericamente falando, 144 órgãos. Se esses órgãos fizerem, fazer uma conta média, tá? Se cada órgão fizer um concurso a cada 4 anos, que não é essa conta, né? Porque tem tribunal que faz mais rápido, mas vamos botar na média, né? Então, você vai ter aí, putz, você vai ter aí mais de 30 concursos por ano, assim, na média, circulando. É óbvio que nem todo mundo vai viajar para fazer todas as provas, né? Assim, tem tribunal que não vai ser interessante, muito longe, enfim. Mas, assim, é muito concurso acontecendo o tempo inteiro, né? E é raro você ter um período de represamento tão grande de concurso, né? Pode acontecer ali, como aconteceu na pandemia, ou um períodozinho ali de pré-eleição, que às vezes dá uma segurada, enfim. Mas, no geral, esses concursos estão acontecendo o tempo inteiro. Ou seja, é muita oportunidade para quem quer estudar para concurso público, né? Perfeito. Eu acrescentaria ainda, João, o seguinte aspecto, que vocês vão perceber, conforme forem fazendo as provas, que muitas pessoas terminam passando em vários concursos. E, graças a Deus, a pessoa só pode ocupar um cargo. Então, significa que as listas tendem a rodar muito. Ainda mais quando a gente olha de forma focada, assim, pega as listas dos últimos concursos do TRT, e você vai fazer essa análise. Você vai perceber que várias pessoas passaram em mais de um concurso do TRT e aí vão ter que optar por uma dessas vagas para poderem ocupar, e com isso as outras pessoas são beneficiadas também, porque as listas terminam rodando. E é muito bom essa questão de vários concursos ao mesmo tempo. Por quê? Porque normalmente as pessoas que já estão no nível muito bom terminam passando em vários desses. E aí entra esse aspecto que eu estou levantando aqui, a possibilidade das listas rodarem mais rápido quando nós temos vários concursos ao mesmo tempo, do que se tiver um TRT aqui e demorar o outro só ser no final do ano, por exemplo. Por exemplo, começa um em janeiro e o outro só no final do ano. Beleza, temos 2 TRTs, mas se você tem um intervalo menor entre eles, a possibilidade de terem as mesmas pessoas nas listas aumenta. Porque às vezes as pessoas mudam o foco. Fala assim, já teve esse TRT aqui, vai demorar muito tempo para ter outro, eu vou estudar para o TJ do meu estado, que vai sair no mês que vem. Então tem essa questão também da rotatividade gerada pela vacância por conta das pessoas estarem aprovadas em mais de um concurso. Às vezes a pessoa assume
o TRT do Rio, mas a pessoa é de São Paulo e ela passou no de São Paulo também, e aí ela fica 3 meses ali, é nomeada no de São Paulo, ela volta para o seu estado de origem. Acontece isso também. Muito, acontece muito. E eu vou acrescentar, porque como são muitos cargos, você também tem a vacância por aposentadoria e falecimento, né? Assim, infelizmente, mas também é uma realidade. Então, assim, tem rotatividade. Eu diria o seguinte, né, Aline, que você tem a rotatividade que é gerada pela aprovação em cargos equivalentes, né? A pessoa, como você falou, né? A pessoa passou para analista de um tribunal e de outros, e ocupou um, depois saiu e foi para outro, ou ela passou para os dois, ela está na lista de aprovados dentro da classificação dos dois, só que ela já escolhe direto o que ela vai ficar e aquele lá, quando ela for chamada, ela sequer vai ocupar, né? Então, assim, já pula para o próximo da fila, né? É, não só essa rotatividade dentro da própria carreira, mas até de outras carreiras, né? Que é a pessoa que está estudando para analista e de repente ela passou por uma advocacia pública, de repente ela passou para a magistratura, né? Ou a pessoa que ocupa um cargo, isso é muito comum hoje em dia, né? A pessoa está ocupando o cargo ali 1, 2, 3 anos, daqui a pouco passou para a magistratura, passou para o Ministério Público, né? Enfim, então, tudo isso é para chamar a atenção pessoal, que são muitas oportunidades, né? Assim, são dezenas, centenas de oportunidades acontecendo todo ano, né? Com muitas vagas disponíveis, né? Muito legal. João, deixa eu te cortar aqui rapidinho para Claro, aumentar essa claro. quantidade de vagas, que eu acabei de me lembrar. Nós temos concurso de analista também nas procuradorias. Eu, inclusive, fui aprovada na PGE do Rio como analista. Então, é um concurso também que possui a sua importância e tem também rotatividade, né, nos estados. Perfeito, Então, perfeito, nós temos mais órgãos ainda fazendo concurso de analista. Tem uma possibilidade muito boa para as pessoas que não fazem aquilo que eu fiz no começo, que é me restringir ao meu estado de origem. perfeito, muito bom. Ainda nessa questão da atratividade da carreira, Aline, eu quero te fazer uma pergunta que não é uma pergunta pessoal. Eu quero fazer uma pergunta de forma objetiva, né? Uhum. Que é a questão remuneratória, questão ali de valores efetivamente. Hoje, eu não estou perguntando o seu caso, o Uhum. de analista, estou perguntando assim, no geral, quando a gente olha para um analista dos tribunais, qual é a faixa que a pessoa tem ali? De quanto? Porque, óbvio, estou perguntando de faixa para o pessoal já entender, porque isso pode variar de estado para estado e pode variar da área federal para a área estadual, né? Na área federal você tem Uhum. uma faixa, na área estadual você tem outra, porque tem essas autonomias, né? Enfim. Mas a pessoa tem uma visão geral. Quando você pensa em um concurso de analista, qual é a faixa salarial que a gente está olhando aqui? Olha, eu acredito que vai de 12 mil até uns 16 mil. Tá, Na área federal costuma ter uma remuneração um pouco maior. tá, perfeito. E benefícios? Normalmente, o que que a gente encontra de benefícios? Então, conta o auxílio transporte, auxílio alimentação. Em algumas vezes eles pagam isso pelo próprio vale alimentação, em outras vezes você recebe o dinheiro na sua conta. Então tem essa questão da diferença também, porque no vale alimentação você consegue usar só ou no vale alimentação ou vale refeição, né? Às vezes eles também dão essas duas oportunidades. Mas tem estados que pagam o valor na sua conta e aí você utiliza o valor também. Tem outro tipo de benefício que é o reembolso do plano de saúde. Boa, Então, são várias coisas que dão a tranquilidade. Muitas pessoas param de estudar para concurso porque queriam mesmo a carreira de analista, e outras pessoas continuam estudando por conta de vontade pessoal da pessoa que quer ocupar um determinado cargo e continua estudando. Mas, assim, considerando a realidade do brasileiro, o cargo de analista é um excelente cargo, e para excelente, quem quer continuar estudando, ele dá a tranquilidade que você tem ali de você poder dormir e acordar sabendo que seu cargo está ali, e também você tem uma boa remuneração pelo seu trabalho exercido. perfeito. Então, a analista, a gente está falando de uma faixa de 12 a 16, né? Média, podendo ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Assim, dependendo ali da região. E mais esses benefícios, né? Bacana. Que também pode, e dependendo do estado, da região, né?
esses benefícios são robustos, né, significativos, né, assim, acrescentam bastante. Técnico judiciário, porque assim, eu sei que a gente está focando muito em analista, mas tem muita gente que quando vai fazer, faz os dois, né? Como é que está a faixa? A mesma pergunta, a mesma lógica. Quanto é que está a faixa de mais ou menos quanto a mais ou menos quanto? E eu acho que vai de uns 8 a uns 12, é mais ou menos isso. Ah, Eu também já cansei de fazer no mesmo dia, faz a prova de manhã de uma carreira e a prova da tarde de outra carreira. é, Técnico analista, dependendo do edital, eles invertem a ordem, mas já cansei de fazer isso também. tá. Então a gente está falando técnico analista. Vou botar 7. 7 a 12 e técnico, né? E analista Uhum. de 12 a 16 aproximadamente, fora os benefícios. Legal. E estabilidade, férias, né? Enfim, por aí vai. Além disso, Aline, a pessoa ela pode, como analista, ou seja, cargo efetivo, ela também pode acumular uma função gratificada, né? Como assessor. Como é que funciona isso? Perfeito. Eu acho que essa questão de função gratificada nós temos mais no judiciário. Tá, Aqui, pelo menos no MP São Paulo, eu ainda não vi essa possibilidade de ter função gratificada. Mas é o que eu falei, a remuneração é muito boa. tá. Perfeito, perfeito. É porque dependendo se tiver ou não alguma função gratificada, você pode aumentar Aumenta, ainda mais. aumenta bastante. Tem também a possibilidade daquelas pessoas que já possuem pós-graduação ou que fazem a pós-graduação posteriormente, aumenta também. Você ganha uma outra gratificação, o que também aumentaria, é muito bom. sei lá, não me lembro agora se é 5 ou 7%, né? Mas sim, Eu acho que aqui no MP São Paulo é 7,5%, não tenho certeza. 7,5%, olha, faz Acho que diferença. Faz é. diferença. Você começa a aumentar bastante. Ou seja, é bem legal. Aí já falando, então, de carreiras que são da área jurídica, que vão exigir conhecimento jurídico, né? E que para quem quer fazer um Ministério Público, magistratura, por exemplo, que precisa daquela atividade jurídica dos 3 anos, essas carreiras vão satisfazer o requisito. Remuneração excelente, vantagens, né, benefícios, férias, né, enfim, e a gente está falando também da grande estabilidade que nesse Brasil que a gente vive, né, nesse Brasilzão, a gente ter estabilidade é um elemento interessante, né? Enfim, tem gente que diz que não existe estabilidade, né? Enfim, no mundo. Mas é um debate filosófico, né? Assim, o mundo não é estável, você não pode acreditar nisso, enfim. Mas é um debate filosófico. Pensando juridicamente falando, óbvio que é uma condição diferente de você estar na iniciativa privada, né? Enfim. Perfeito. E esse foi o principal ponto assim que me incentivou a estudar. Eu acho que a vida de concurseiro é uma vida muito solitária. Em determinados momentos você tem como estudar de forma conjunta. Imagina que você chega numa prova oral, aí você vai com os amigos e treina dessa forma, mas o restante do estudo ele é muito solitário. É você ali com o seu livro, com o seu PDF, com a sua aula, e você tem que fazer aquilo e é importante, ou seja, você faz um pouquinho a cada dia, a persistência e a constância vão fazer com que você tenha uma bagagem suficiente para ter as aprovações e nomeações. E eu acho que a ponto mais difícil da vida de concurseiro é exatamente você não saber quando que vem essa nomeação e essa aprovação. Na verdade, não é nem só a aprovação, né? E você precisa da nomeação, mas eu acho que no momento que vem o seu nome no Diário Oficial, faz tudo valer a pena. Aqueles dias que você estava com incerteza, falando: "Caramba, será que concurso é para mim mesmo? Será que eu vou conseguir? Eu não sou um gênio, eu só sou uma pessoa esforçada". Cara, se você fizer, não desistir, estudar direitinho, ler a lei seca, eu sei que é chato, mas é necessário. Se você fizer todos esses aspectos, você vai conseguir a aprovação. E é no dia que sai o seu nome no Diário Oficial que você vê que todo aquele sufoco, todo aquele perrengue que você passou, tendo que diminuir a quantidade de saídas nos finais de semana, principalmente para quem estuda e trabalha, porque você precisa pegar o final de semana para dar aquele gás e aproveitar melhor o seu tempo, já que a sua semana é corrida por conta do trabalho. Então, você vê que isso tudo vale a pena. Você só precisa de uma vaga para você ter certeza de que valeu a pena todo aquele esforço e estudo que você fez. O seu nome no Diário Oficial, a primeira vez, já faz tudo valer a pena. E se você quiser continuar estudando, é força de vontade, continue estudando, porque o caminho já está sendo traçado.
É. Eu sempre termino, Aline, a gente está caminhando aqui pro final, e eu te agradeço muito por esse teu tempo, é, pedindo uma frase final. Mas eu vou ficar com essa sua frase, né? A jornada vale a pena, né? A Com jornada vale a certeza. pena, né? Com Mas certeza, eu aí, acredito que muitos espectadores aí passaram ou vão passar por esse sentimento de dúvida, de questionamento que eu também tive ao longo do meu estudo. Mas, quando você vê o seu nome no diário oficial, você fala: "Cara, eu faria tudo de novo". claro, com certeza, legal. E eu sempre faço um desafio que é o seguinte: imaginando que a pessoa vai, depois da nossa entrevista, a pessoa vai sentar para estudar e ela vai ver uma frase sua, né? Uma frase para motivá-la. Toda vez que ela for, ela vai botar essa frase num post-it aqui no computador dela, no livro dela. É, que frase você escolheria para deixar como uma frase de motivação? Essa eu pego o pessoal de surpresa, É, né? deixa eu ver. As dúvidas podem até surgir, mas o seu esforço diário será compensado. Muito bom. As dúvidas podem até surgir, mas seu esforço diário será compensado. Muito bom. Vou anotar aqui daqui a pouco. Aline, muito obrigado. Foi ótimo. Deu para a gente esclarecer bastante coisa aqui sobre o concurso de analista, sobre a própria carreira, abrir os olhos para o pessoal para a quantidade de oportunidades e as grandes vantagens da carreira de analista. E, e aí a pessoa escolhe, né? Eu vou focar em analista para depois ir para um outro sonho, ou vou ficar em analista porque já é o sonho. Isso aqui é uma liberdade individual, não tem certo, não tem errado. O que tem aqui é a pessoa definir o que ela quer e lutar por esse sonho, né? Porque assim, as dúvidas podem vir, como você falou, né? Mas a jornada vale a pena. No final do dia, a jornada vale a pena. Aline, muito obrigado. Vou deixar aí a palavra final, a saudação final para você falar com o pessoal diretamente. Olha, eu gostaria aqui de ressaltar que eu não sou nenhuma pessoa superdotada, eu apenas me dediquei nessa jornada de estudo para concurso, e cada dia eu fui fazendo colocando um tijolinho ali. E em determinado momento, eu fiz uma prova, e isso foi suficiente não só para ser aprovada, mas também para ser nomeada. Então, a minha dica é essa, eu tenho certeza que você, em algum momento da sua jornada, você vai se questionar, isso é natural, natural do ser humano, porque a gente não tem a previsibilidade de: "Ah, eu vou estudar só mais 6 meses e vai chegar a minha prova", porque tem muito disso também. Às vezes a prova parece que foi feita para você, cai aqueles temas que você mais domina, então você não tem como ter essa previsão. Mas faça aquilo que cabe a você. O que cabe a você é o quê? Fazer a sua parte. Vai estudar a lei seca, vai estudar jurisprudência, vai fazer uma bateria de questões. Você vai para uma prova discursiva, você não precisa saber só qual é o entendimento do STF. O estudo é diferente. Você tem que saber por que motivo o STF considerou determinada lei constitucional ou inconstitucional, porque é isso que vai aparecer no seu espelho. Então, faça esse estudo direcionado, com dedicação, persistência, constância, que vai dar certo. Muito bom, Aline. Perfeito. Terminou com chave de ouro. Chave de ouro, muito bom. Pessoal, você curtiu a entrevista? Então dá o joia, dá o like, compartilha. São os famosos três, os três, seis famosos, né? Comente, compartilha e. Esqueci. E agora, Cadu? Esqueci. Eu sempre falo 3 6. Comentar, curtir e compartilhar. Pronto, né? Comente, compartilhe e curta aqui o vídeo, porque vale a pena. Aline, um beijo para você. Parabéns aí por essa aprovação. Que essa nova etapa da sua vida seja aí muito bem sucedida, que os seus sonhos se realizem nessa carreira, em próximas, não sei como é que vai ser, mas que você alcance tudo que você deseja. Muito obrigada, João, pelo convite e pela oportunidade de poder mostrar aqui para as pessoas algumas coisas que eu considero como erros que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje.
e Legal. poder auxiliar essas pessoas que estão iniciando a trajetória para concurso ou até mesmo que já estão há algum tempo na trajetória, que possam pescar aqui alguns pontos que eu mencionei e que sirvam para essas pessoas. Muito bom, perfeito, perfeito. Beleza. Valeu, Aline. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima entrevista. Até o próximo João Mendes Entrevista. Beleza. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.